passando, nós estamos então preparados para encontrar com o Senhor Deus. E o apóstolo Paulo aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele nos dá um ensinamento, uma instrução do que é e como celebrar a ceia do Senhor. Que diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A celebração da ceia mostra exatamente esses dois elementos principais que mostram o sacrifício. Aqui está representado a dor, aqui está representado o sangue. Cristo fez isso por mim, nós não merecíamos. Olhe para dentro de você e veja o que é que a gente merece. Somos desobedientes, sim. Somos muitas vezes incrédulos. Questionamos o Senhor por muitas vezes. Mas nós precisamos ter uma certeza de que a vida eterna está resguardada, está preparada para aqueles que honram e temem ao Senhor. A ceia que vamos celebrar esta hora, ela é para aqueles que já se batizaram, aqueles que já enterraram a velha criatura. A ceia do Senhor é para aqueles que têm certeza da vida eterna. Eu tenho certeza que vou me encontrar com o Senhor. A ceia do Senhor será ministrada para aqueles que têm comunhão uns com os outros, a comunhão com os irmãos, com a igreja do Senhor. Então você examina-se a si mesmo e você pode participar, desde que você cumpra os requisitos bíblicos, não é? O batismo não é da Igreja Batista, o batismo é do Senhor, é a ceia do Senhor. E aí nós vemos que esse batismo precisa ter cumprimento do batismo. Enterrou a velha aliança, você é a velha aliança, agora você é um novo ser, e agora você está em comunhão com a igreja do Senhor, para que possa participar conosco dessa celebração. Eu queria então estar orando, para que o Senhor pudesse conscientizar cada um de nós a cumprimento dessa ordenança. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta noite em que estamos diante do Senhor, diante da igreja, Senhor, celebrando o amor do Senhor, celebrando a ordenança, celebrando a comunhão. Que, ó Deus, a sua igreja, enquanto existir neste lugar, ela possa testemunhar do teu amor. Possamos pregar através das nossas vidas, possamos pregar através de cada gesto como cristão. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Prepara-nos para esse momento no nome de Jesus. Amém. Nós vamos então louvar o nome do Senhor, enquanto os diáconos vão distribuir os elementos.
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da dor hei de levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar se trocar. Amém. Algum irmão na congregação deixou de receber algum dos elementos, estando em comunhão com Deus, com a igreja, para que nós possamos servi-lo? Faça o sinal, por favor. Nós vamos fazer duas orações. A primeira oração será para agradecer o corpo foi dado por nós no madeiro. O pastor Gildo Gomes vai fazer esta oração. Logo após, o pastor Marcelo vai orar agradecendo ao Senhor pelo sangue derramado por nós. A igreja, por favor, fique de pé.
Oremos. Santo e maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor, ao Teu nome. E através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, e nesse momento, como memorial, lembrando, Deus, o sacrifício da cruz. O corpo que foi entregue, ó Pai, por sacrifício vivo pelas nossas vidas. Pai querido, como igreja, aqui nesse momento, nesse memorial, em comunhão, queremos render graças a Ti e agradecer, ó Deus, por essa tão maravilhosa salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja com esta igreja, com cada um de nós. No nome santo de Jesus. Amém. O Senhor tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Participemos todos do pão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, nós te agradecemos por esse cálice que representa o Teu sangue derramado na cruz por amor a cada um de nós. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque nós não estamos relembrando só a sua morte, mas estamos relembrando a sua ressurreição, o poder que o Senhor tem sobre a morte. E como o Senhor prometeu na Tua palavra, ó Deus, aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Ó Deus, é nessa certeza que nós estamos à Tua espera, quando o Senhor vai raiar nas nuvens com poder e grande glória para buscar a Tua igreja. O Senhor nos ajude a estar firme e perseverante na fé, não desistir diante de tudo que está ao nosso redor. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas devemos acreditar que o Senhor está no governo de tudo. Ó Deus, nos ajude a esperar na fé, com essa certeza que um dia viveremos na eternidade, porque essa é a Tua promessa para nossas vidas. Nós assim te agradecemos por essa lembrança maravilhosa. O Senhor ressuscitou e está entre nós. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos todos do cálice. Que Deus nos abençoe, queridos. Podem sentar. Obrigado aos nossos diáconos. Convidamos as crianças agora que virão para o culto infantil. As crianças. Nesse momento do culto, nós convidamos as crianças até 8 anos, que nós vamos orar por elas vão descer para o culto infantil, onde elas vão vivenciar a palavra na linguagem delas. Isso. Pronto? Vamos orar, Júlia? Vamos. Vamos orar. Vamos orar, fechar os olhinhos aqui, vamos? Obrigado, Senhor, por essas crianças que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Deus, porque elas alegram a nossa casa, alegram a nossa igreja. E como missão, ó Deus, nós queremos ensiná-las os teus caminhos. Por isso, Senhor, abençoa aqui nesta noite essas crianças que irão agora para este momento de palavra. Que as professoras estejam preparadas, Senhor, possa estar abençoando e conduzindo, Senhor, todo esse momento. Fica com elas, fica também conosco. Que os nossos corações também estejam voltados para a Tua palavra, igual o coração de uma criança. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, eu estou aqui bem feliz em, primeiramente, ver o crescimento da igreja. Quando olhamos para as estatísticas de crescimento da igreja, e o crescimento genuíno que a igreja tem é quando ela prega o evangelho, que alguém entende essa mensagem do evangelho, e que alguém quer seguir a mensagem do evangelho, enterrando então a velha criatura, né, o eu que acontecia antes de encontrar-se com o Senhor. E agora nós podemos dizer que nós temos mais 10 membros. A igreja agora pode contar com mais 10 pessoas para trabalhar para Ele, no reino dEle. E já é o segundo grupo que está sendo batizado este ano, graças a Deus, né? E nós temos já um grupo de novos se preparando para, em setembro, acontecer mais um batismo. Então, a igreja ela precisa pregar o evangelho. Isso é o resultado de uma missão que nós precisamos responder ao ID de Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para, com as suas Bíblias abertas, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, para pensarmos um pouco naquilo que o Senhor nos convida nesta noite para falar. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra a casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Eu quero levar os irmãos também ao livro de Romanos, no capítulo 3, e o versículo 21. Diz, Romanos 3, 21, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele a sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio da lei, a lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, queridos. Nós vemos aqui nesse duas leituras bíblicas, se a gente pode classificar, uma das coisas que a gente vê é sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, quem é Deus para você? Em que lugar Deus ocupa na sua vida? Nós sabemos então que a vontade de Deus é reinar nos nossos corações. O homem com as suas necessidades de ser reafirmado, a sua necessidade de mostrar quem é, a sua necessidade da fama, do poder, das propostas que esse mundo nos mostra, é querer ser diferente ou contrário à vontade do próprio Deus. Mas, na realidade, no reino de Deus, nós precisamos fazer a vontade dele. Quando nós olhamos lá no início da criação, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o ser, Ele criou o ser para glorificar a Ele, para honrar a Ele, para adorar a Ele. Mas esse ser, ele resolveu ficar distante, não é? Ficar distante do seu Deus. Mas Deus tem uma proposta, para que a vontade dele prevaleça. Ele quer que o homem viva bem. É interessante isso. Ele quer que o homem viva bem. Quando pregamos o evangelho nas ruas e falamos de Jesus às pessoas, nós encontramos as pessoas as mais carentes, são aquelas quebrantadas, são aquelas pessoas que estão querendo ouvir uma palavra, são pessoas que querem construir um futuro saudável, são pessoas ensináveis, prontas para ouvir um conselho. Elas muitas vezes estão ali quebrantadas e elas querem então ouvir o que Deus tem para o seu coração. E a igreja do Senhor tem a proposta que o homem precisa, a palavra de Deus. O homem não pode viver numa falsa religiosidade. O texto primeiro que nós lemos diz que há um grupo de pessoas que disseram: Senhor, nós pregamos em Teu nome. Senhor, nós profetizamos. Senhor, nós estivemos presentes nos cultos. Senhor, nós não falhamos como um religioso. Quantas pessoas religiosas visitam as igrejas, os templos, não é? Fazem parte da composição da igreja em suas partes, mas não têm uma experiência viva com Deus. Mas não vive o Espírito Santo vivo no seu coração. E aí ele não consegue frutificar. Geralmente, se você olhar para o dia da sua conversão, a pessoa que chegou junto de você, ela falou primeiro de si. Porque nós somos exemplo para alguém. Nós somos um testemunho de transformação para alguém. Antes de o Senhor fazer um milagre na sua vida, Ele vai fazer na minha. Então, o Senhor quer fazer sim, abençoar os homens e fazer a vontade dEle, mas Ele quer primeiramente que nós vivamos o Evangelho Santo, não é? Por que a celebração da ceia do Senhor? A ceia, a celebração, é um memorial. É um momento em que a gente lembra
que Jesus Cristo veio a este mundo, que Deus Pai mandou Jesus Cristo, e Ele mandou buscar e salvar os que havia perdido, e Ele não veio para aqueles que se encontram sãos de saúde, sãos na sua inteligência, mas aqueles que estão enfermos, mas aqueles que estão precisando, mas aqueles que têm um coração quebrantado, e não aqueles que vivem uma religiosidade, né? A gente vê que o Senhor não se agrada daqueles que vivem na iniquidade. E assim nós vemos perfeitamente no primeiro texto que lemos, capítulo 7, e o versículo 23, que diz: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam aquilo que não agrada, não os conheço. Como é que nós dizemos que conhecemos a Deus? Como é que nós dizemos que estamos fazendo coisas para Deus, mas a gente não deixa Deus mudar a nossa vida, o nosso ser, o nosso interior? Nós precisamos então, o versículo 24 em diante, o 29, fala do fundamento. Fala então de todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O Senhor quer ver que cada um daqueles que receberam Ele como Salvador, que entende a mensagem do Evangelho, o Senhor quer ver que cada um deles vivam alicerçados, firmes. Por que então a necessidade de estar alicerçado? É porque, queridos, nós vivemos em muitas tempestades. Há uma tempestade de mais amizade. Pessoas que querem destruir a vida da gente. Pessoas que querem, então, botar você para trás porque ele quer ocupar o seu lugar. Nós vivemos, então, num mundo em que as pessoas querem humilhar umas às outras. É difícil, não é? Um ambiente de trabalho, principalmente, onde um quer ver o outro promovido para cima. Não, as pessoas vivem concorrendo pelos cargos. As pessoas querem os melhores e se sobrar, fica para a gente. Essa é a realidade do mundo. Então, construir a nossa casa sobre a rocha, saber que nada vai tirar a nossa visão de Deus. É dizer que os meus pés estão, como o salmista falou, alicerçados sobre uma rocha, firmados os nossos passos, cantando o hino ao nosso Deus. A igreja do Senhor vive cada dia da semana, lendo a sua palavra, buscando a sua palavra, alicerçando os seus pés. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente vê que o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor verdadeiramente transforma os nossos corações. Eu lembro, não posso fugir, né? Eu tenho tantas experiências da minha caminhada aos 39 anos de ministério pastoral, mas eu tive uma experiência de um rapaz em uma cidade, em que ele estava completamente voltado para o álcool. Ele bebia muito, e já tinha sido preso algumas vezes por causa daquela bebida. As pessoas então ficavam resistindo a ter um relacionamento com ele. E quando eu cheguei naquela cidade para ser um missionário, o pastor missionário ali, então a própria igreja foi logo me resguardando, dizendo: pastor, olha, cuidado com aquele rapaz, ele vai se aproximar do senhor, e aí ele vai querer então tirar alguns proveitos, e ele vai depois fazer alguma coisa ruim com o senhor. E eu estava ali, ouvindo aquela palavra, e comecei a orar. Eu digo: Senhor, o Senhor morreu, o Senhor veio a este mundo, morreu numa cruz, derramou o seu sangue por esse rapaz. E por que eu iria então aceitar esse desafio, ficar distante desse homem? Deus então falou no meu coração, e em um certo momento aquele rapaz chegou para mim e disse: o senhor não é o pastor aqui da cidade? Eu digo: sou o pastor daqui. Quem é você? E ele disse: eu sou um rapaz onde
não sou amado pelos meus pais. Meu pai me odeia. Minha mãe me tolera. E eu vivo assim. De vez em quando eu preciso beber para esquecer isso. Eu ofereci àquele rapaz, então, momentos de estudo bíblico com ele. E nós até começamos a estudar a Bíblia juntos. E ele começou a gostar da palavra. Mas daqui a pouco, então, ele bebeu e ele resolveu espancar o prefeito da cidade. E aí o prefeito mandou prendê-lo mais uma vez. E ele ia descer para aqui, para a cidade de Recife. A mãe chorando muito, apesar, mãe é mãe, né? Então procurou o delegado e pediu que ele não descesse, porque aí seria muito difícil para ele. E aí, que proposta a senhora tem para a mudança desse seu filho? Ele já foi dado várias oportunidades, já foi liberto várias vezes, e ele não tem nenhum jeito para ele. E a mulher saiu triste da delegacia, mas ela lembrou que alguém tinha lido a Bíblia com ele. E disse: eu vou procurar o pastor. Chegou em minha casa chorando e disse: pastor, meu filho bebeu, espancou o prefeito e agora vai descer para Recife, para o presídio. Não tem mais oportunidade aqui na cidade para ele. O que a senhora gostaria que eu fizesse por ele? Eu queria que o senhor fosse lá dar uns conselhos para ele antes dele descer. Eu queria que o senhor orasse por ele. Naquele momento eu disse: diga ao delegado que liberte ele para vir aqui em casa. E ela abriu os olhos, viu lá no fundo do túnel uma esperança, e foi lá para o delegado. E disse: olha, eu falei com o pastor quer falar com ele. O senhor liberta ele para ele falar com o pastor? E ele saiu da delegacia lá para casa. O delegado confiou na igreja. E quando eu cheguei lá, sentei com ele, tomou um café comigo lá em casa, conosco. E ali eu comecei a falar mais uma vez sobre a libertação que só Jesus dá. E que ele conhecia ali na cidade muitas pessoas religiosas, de frequentar os cultos, missas e tudo mais. Mas ele precisaria ter uma transformação para Jesus. E ele prometeu: pastor, assim como eu prometi lá ao delegado que eu ia seguir suas orientações, eu quero sim estudar a Bíblia. E começamos a fazer o estudo bíblico com aquele rapaz. Passado o tempo, uns dias, ele foi. Eu pedi que ele fizesse a nível de confiança: você vai lavar o meu carro? E ele disse: pastor, se eu levar lá para minha casa, eu tenho um lava-jato e lá é melhor, aqui tem pouca água, o senhor autoriza? E eu dei a chave do meu carro e disse assim: pode levar. E quando as pessoas viram ele saindo com o meu carro na cidade, foi muita gente da igreja: pastor, o senhor enlouqueceu, como é que o senhor dá um carro àquele homem? E aí eu continuei orando por ele, e eu dando oportunidade àquele rapaz. Chegou um dia que ele chegou todo arrumado, todo bonito, cheiroso, e disse: hoje eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E eu sabia que era de coração aquilo que ele estava tomando aquela decisão. Oramos com ele e ele passou a frequentar a escola, a classe de novos convertidos da igreja, a classe de catecúmenos para batismo. É pena que eu saí da cidade e não pude completar e ter o privilégio de batizar aquele rapaz. Mas uma coisa a gente pode perceber, que o Senhor quer reinar em todos os corações. As pessoas querem ser amadas, abraçadas por Jesus Cristo. E nós, como igreja do Senhor, somos essas pessoas, responsáveis em ouvir alguém e falar do amor de Jesus para eles. Aquele rapaz, depois que eu saí, ainda continuou frequentando a igreja, mas
ele não achou meus braços, e não foi a mesma coisa quem ficou depois. Ele voltou a beber, e ele morreu em um acidente de carro, bêbado. Morreu sem salvação. Aquele sangue daquele rapaz vai ser requerido pela igreja. O que cada um de nós temos em nós é uma responsabilidade. O que nós fizemos com o nosso vizinho? Pregamos o evangelho para ele? Será se nós pregamos o evangelho para o nosso colega de trabalho? Será se como igreja nós pregamos o evangelho nas ruas dos nossos vizinhos? Alguns deles estão até aqui nesta noite. Será se nós como igreja temos cumprido a missão de pregar o evangelho? Deus nos fez uma missão de implantar a vontade dele no coração do homem. Mas Deus também quer não apenas que a gente entenda a vontade de Deus, mas Deus quer que também nós possamos entregar e reconhecer que só por Ele nós somos justificados. Deus quer que nós vivamos em um plano de salvação. Deus quer que nós entendamos o que o seu Filho fez. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele também o fez. Porque amor é se entregar. Amor é se dedicar. E aí a gente conclui esse pensamento indo para Romanos, no capítulo 3, que nós falamos. E nós vemos então uma das coisas muito boas, que está no versículo 21 ao 28, é que nós fomos justificados, porque agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a primeira ponto forte. Todos pecaram, todos precisam, não é alguns. A salvação não é para um grupo, a salvação não é para aquelas pessoas, mas a salvação é para todas as pessoas. E uma das coisas boas que nós encontramos a partir do versículo 24, é que a salvação, ela é pela graça. Olha aí que você no versículo 24, somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça do Senhor nos alcançou, glória a Deus. Nós podemos entender o Evangelho, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, está no seu coração, você pode permitir com que Ele entre e faça a diferença. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas o homem continua em pecado, mesmo com a disposição do Espírito Santo, mesmo com a pregação da igreja, mesmo com a proclamação, com os batismos, mesmo com os cânticos, mesmo com as mensagens, tudo, há pessoas que elas continuam acomodadas, sentadas, satisfeitas. Nós precisamos então de entender, uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E é interessante que no versículo 27 e 28, nós vemos que onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, a lei da fé. O orgulho, ele foi vencido. Quantas vezes o orgulho não deixa a gente abraçar Jesus, seguir a vida com Jesus? Não é? Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras. Não é só fazer coisas boas para os outros, distribuir pão, ajudar pessoas, mas é crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Deus se apresenta diariamente para cada um de nós. Deus chamou você hoje à noite aqui para ouvir falar dele. Eu gostaria de que você olhasse para dentro de si e percebesse o grande amor de Deus, o grande amor de Deus.
O Senhor está de braços abertos a abraçar você. Ele olha para você com um olhar de amor. E Ele quer ver você andando com Ele, lado a lado. Deus quer abençoar você. Hoje você viu um testemunho aqui. Pessoas que vieram então dizer e declarar que entenderam a mensagem do Evangelho. Entenderam que são justificados pela fé. A graça de Deus os alcançou. E você então, que decisão você toma na sua vida hoje? Você continua andando na sua religiosidade ou você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Experimente Deus aqui enquanto você vive. Permita que o reino de Deus esteja no seu coração. Ele quer lhe chamar de filho, não apenas de criatura. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso alicerce. Nós precisamos entender que a rocha que nós precisamos é Cristo. E que a nossa vida, ela está firmada no Filho de Deus. Você gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje à noite, dizendo: eu quero abraçar Jesus. Não vou deixar Ele de braços abertos, como Ele fez em gesto de tão grande amor por nós. Mas eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Baixe a sua cabeça nesta hora. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que você tivesse uma íntima conversa com o Papai do Céu. Pergunte a Ele exatamente o que é que Ele quer que você faça. Existem muitas propostas desse mundo convidando você para seguir. Há vários deuses apresentados por aí. Há várias propostas filosóficas, sociológicas e tantas propostas para suprir ou diminuir a dor que a gente passa nesse mundo tão difícil. Mas a proposta hoje que você está ouvindo: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e outras coisas serão acrescentadas. Você gostaria então de entregar a Jesus como Salvador? Ore agora, dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço, Senhor, que por muito tempo andei distante do Senhor. Ore agora, por favor. Eu confesso os meus pecados. Eu confesso que muitas vezes, o meu orgulho impede que eu tome minha decisão a Cristo. Entregue-se, renda-se ao Senhor. Faça com que Ele possa ser o Senhor da sua vida nesta noite. Queria que o coro masculino cantasse este hino. E que este hino você pudesse então ouvir como uma oração. Que você pudesse então permitir que nada lhe tirasse a atenção. Os irmãos podem ficar orando, ouvindo apenas o hino. Os homens vão cantar, o quarteto vai cantar, e aí a gente vai ouvir aquilo que Deus tocou no seu coração, que é de você. Que decisão você gostaria que o Senhor ouvisse de você nesta noite? Ele quer que você se afaste dele, ou Ele quer que você se aproxime dele? Ouça agora esta canção, mas ouça a letra. Ouça a letra. Permita que a letra vá lá dentro de você e fale ao seu coração. É esta a proposta de Deus. Não como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, mas construa a sua casa em Jesus Cristo. Construa a sua casa fazendo um passo de consagração da sua vida. Você que está afastado da igreja,
Volte para Cristo hoje. Você que está então para tomar a decisão, decida hoje. Amanhã pode ser tarde. Hoje Cristo quer restaurar.
Amém. Eu gostaria de perguntar a você gostaria de colocar Jesus no seu coração hoje à noite? Faz o sinal, levante as suas mãos. Eu quero convidar Jesus. Eu quero buscar Jesus como meu Salvador. A igreja pode ficar orando por quem está ao seu lado, para que ele possa ter essa fé em Cristo Jesus hoje à noite, tomar uma decisão na sua vida. Alguém gostaria de voltar, está afastado da igreja? Deus abençoe, querido. Pode baixar. Você gostaria de voltar, outra pessoa também que aceitar Jesus ou voltar para Jesus hoje à noite? Eu queria orar por você. Há mais outra pessoa? Deus está chamando você pelo nome. Ele conhece você. Vamos orar então. Vem aqui, querido, para a gente orar pela sua vida. Você que está aí atrás, você que está de lado, jovem, homem, mulher, vem aqui à frente. Arnaldo está voltando para Jesus hoje à noite, né? Amém. O céu está sendo festa por essa vida aqui, né? A gente conhece a história do filho pródigo, né? Que o seu retorno, o seu pai deu uma festa. Há mais alguém que sai do seu lugar aí, você que está, quer aceitar Jesus ou quer voltar para Jesus hoje à noite? Vem aqui para a gente incluir seu nome. Tem aqui o nosso Arnaldo. Sai do seu lugar. Deus está te chamando para você tomar essa decisão, ou para voltar para Cristo. Eu queria orar por ele. Se você ainda deseja fazer a decisão, não saia daqui esta noite sem tomar essa decisão para Cristo. Oremos. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por esta vida tão preciosa, Senhor Deus. Nosso querido irmão Arnaldo está voltando para os teus braços, para a tua casa, Senhor. Que nada possa fazer que ele se desvie nunca mais do teu evangelho. Ele permaneça firme nos teus caminhos, Pai. Abençoa a sua família, o seu futuro, tudo que eles têm como daqui para frente, o Senhor esteja em primeiro lugar, Pai. Assim oramos e te agradecemos por esta vida, no nome de Jesus, Pai. Amém. O nosso diácono Maciel acompanhe o diácono Maciel, que ele vai dar um abraço em você aí, né? Queridos, eu gostaria de saber quem nos visita. Hoje tem bastante visitante, né? Mas vamos ficar em pé, por favor, aqueles que nos visitam hoje à noite, todo mundo agora, eu sei que os parentes já ficaram em pé, mas todo mundo junto aqui, que nos visita nesta noite. Olha quanta gente maravilhosa, quanta gente bonita. Olha aqui, estamos felizes. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês aqui, não é? Obrigado por ter dado esse apoio aí àqueles que vieram se batizar hoje, né? Deus abençoe, pode sentar. E se não der nenhum prejuízo na sua igreja, pode voltar aqui em outro dia para estar conosco. Estou vendo ali a família da irmã Eulina. Olha aí, fica de pé, só a família da irmã Eulina aí. Edneuza, as meninas aí, olha aí. As irmãs, a irmã Eulina tem uma história no meu ministério. Quando eu fui ordenado ao Ministério da Palavra, a irmã Eulina disse: eu tenho um manual para você. E o manual é sobre uma igreja que é segundo o coração de Deus, uma igreja que Deus se agrada. Então, esse manual, eu sigo com ele até hoje, não é? Então, muito obrigado a vocês. Eu sei que a família, a irmã Elza também está ali, não é? Deus abençoe cada um de vocês. Os avisos já foram colocados no início do culto, mas nós gostaríamos de dizer para vocês que nós vimos, hoje é o dia do homem batista. A gente não pode deixar de lembrar hoje, que hoje é o dia todo, dia do homem batista. E que esse coral aqui é um coro dos homens que está ainda começando, estão, né? Um ministério abençoado. Já cantaram aqui outra vez.
Mas se você pretende fazer parte do coro, né, dos homens, então o nosso maestro está convidando, ainda tem vaga, né, maestro, para participar. Então procure o maestro Jonas e diga que quer fazer parte do coro masculino, tá certo? Esse coro é um coro muito especial. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Minha sogra está aqui, Dona Yolanda, né, Socorro, né, minha cunhada, e tanta gente bonita está aqui fazendo parte do culto hoje à noite, né? Vamos entregar agora o certificado de batismo, e aí eu vou chamando o nome, vocês vão ficando aqui na frente, e aí a gente vai fazer a oração final, tá certo? Para vocês. Bom, o pastor Marcelo vai entregar aqui a Ana Elise, o seu certificado, e já está aqui o Ministério de Comunicação, já fez uma foto linda de vocês, aqui, ó. Já vão receber o certificado de batismo com uma foto, né? Aqui é a nossa irmã Delma, veja como a senhora ficou bonita aqui, irmã Delma, aqui. Já é bonita e ficou mais ainda aqui. Pastor Gildo, aqui, entregue da irmã Delma, por favor. Dê um abraço. Vocês vão ficando aqui, tá certo? A gente vai ficar todos aqui. Fica aqui, tá certo? Vai ter a foto oficial ainda da geral. Cíntia. Entregue. Vocês vão ficando aqui à frente, né? Aqui nós temos, então, a nossa irmã Maria Luísa e Yolanda. Cadê a Yolanda? Está aqui. Ajuda aqui o ministério. Entregando aqui a essa mensageira do rei. Não é? Também temos a nossa irmã Maria Alice. Vem aqui, irmã Maria Alice. Deixa eu entregar. Deus abençoe. Está aqui também certificado de Ismael Moreira de França, né? O irmão Lenildo, vem aqui, irmão Lenildo. Espera aí, deixa eu... Aliás, é Marquinho, né? Senta aí. Marquinho, vem aqui, porque ele é embaixador do rei, Marquinho. O líder, né? Temos aqui mais perto também, mas deixa Marquinho dar esse, tem um outro embaixador também. Vamos ganhar... Ana Flávia, vem aqui na frente. Marquinho, entregue aqui. Aqui a mensageira. Vem cá, Flávio, você vai entregar a Jorginho aqui. Nosso conselheiro também de embaixada. Davi Lucas, outro embaixador do rei. Vem cá, Davi. Osiel está aí? Osiel, vem aqui fazer essa entrega a esse embaixador. Isso. Dê um abraço aqui. Convido o missionário Lucas para entregar de Daniel Pedro, nosso missionário. Obrigado. Todo mundo recebeu? Faltou alguém? Pronto, agora junta todo o pessoal, só os que... Mostrando o certificado para ali agora, para a foto final. Esta vai para o Instagram da igreja. Todo mundo sorrindo. Olha para a Kíria ali, olha. E a gente vai então a bênção apostólica após esta. Vamos ficar em pé, irmãos queridos. Queremos dizer aos irmãos, as outras fotos que foram tiradas durante o culto está então no Instagram da igreja, não é isso, Alan? WhatsApp
Então, se você tiver o aplicativo, vai facilitar muito, tá certo? O WhatsApp da igreja vai ter outras fotos que você quiser, que foi tirado sua. Pastor Gildo, vem aqui, querido. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gildo, Missões Nacionais, o homem que está aqui cuidando da Cristolândia, norte e nordeste praticamente, não é? E Deus tem abençoado e a gente não pode deixar essa batalha. O pastor Gildo está ali lutando e a gente está segurando as cordas. A nossa irmã missionária Ana Nery também está aqui, não é? Então, que Deus continue abençoando esse casal. Ore por eles. Eles precisam ser cobertos de oração. Amém. Glória a Deus. Noite de festa, noite de muita alegria. Quero saudar a igreja, agradecer sempre a oração e sempre a presença dessa igreja na Cristolândia. Deixo o abraço de toda a equipe da Cristolândia, principalmente o Fabrício, que também faz parte dessa igreja e é bênção de Deus no nosso meio. Juliette, também, Deus continue lhe abençoando e obrigado, irmãos. Quero fazer um convite, pastor, antes de orar, aos amados irmãos que queiram, jovens, que queiram ter uma experiência no Projeto Cristolândia. Em julho, nós teremos nossa conexão missionária. Então, o jovem que queira passar uma semana, vai ser o período de férias, de segunda a domingo, vivenciando o dia a dia do missionário, você vai ter a oportunidade de passar esse tempo. Depois nos procure o Fabrício, que jovem, acima de 18 anos, queiram ter essa experiência. Nós convidamos você. Vamos orar. Pai querido, quero render graças ao Senhor, porque a reunião do teu povo aqui é para glorificar e exaltar o teu nome. E essa noite foi noite de festa, Pai, onde vidas declararam que o Senhor é o único Salvador das vidas deles. Senhor, nós como igreja, que agora, ó Deus, estamos na responsabilidade de caminhar, cuidar e ensinar nessa vida, na vida de cada um desses teus servos. Que eles possam se sentir parte, orando, e na maioria das vezes, ó Pai, o chamado. Porque o Senhor nos trouxe, e trouxe cada um deles para servir na tua obra. Que eles se envolvam, Deus, naquilo que o Senhor quer, ser bênção na vida deles. Em qual campo e em qualquer área, mas que o teu Espírito Santo esteja já confirmando, para que esses jovens, essas pessoas que aqui desceram as águas, possam sentir, ó Deus, o chamado missionário, para a partir da igreja, noite, rendemos graças a Ti, nos proteja, dando uma noite de paz, uma semana abençoada na Tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com tua igreja aqui, a igreja espalhada na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Não esqueça de dar um abraço naqueles que se batizaram. Oi, som. Pessoal, tem cantina hoje, viu? Vai lá tomar um cafezinho bem quentinho, aquele suco. Tá delicioso a cantina. Vamos lá.